Marina Silva e Jair Bolsonaro têm preferência de voto entre os evangélicos. A afirmação é de uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. O Instituto também disse que 8 em cada 10 brasileiros dizem não levar em consideração a religião na hora de votar. O Instituto Datafolha revelou que Marina Silva e Jair Bolsonaro têm preferência de voto entre os evangélicos. O objetivo do Instituto era descobrir como seria o voto dos participantes quanto à presidência do Brasil. Para o Datafolha, 52% da população é católica. Os evangélicos são a segunda maior camada religiosa do país, representando 32%. A pesquisa imaginou 3 cenários. No primeiro, não havia Alckmin e Ciro. O resultado foi que Lula liderou, seguido por Jair Bolsonaro e Marina Silva. Dos 36% que escolheram Lula, 40% eram católicos e 32% evangélicos. Ainda nesse cenário, dos 16% que votariam em Jair Bolsonaro se a eleição fosse hoje, 13% são católicos e 21% evangélicos. Quanto a Marina Silva, dos 14% de votos recebidos, 12% eram católicos e 17% evangélicos. Para a pesquisa, foram entrevistadas 2.772 pessoas em 194 cidades e a margem de erro de 2 pontos percentuais. O Datafolha também disse que 8 em cada 10 brasileiros dizem não levar em consideração a religião na hora de votar. Os membros de religiões evangélicas são mais dispostos a seguir a recomendação dada pela congregação de que fazem parte. O levantamento não leva em consideração os 8% que afirmaram não ter religião. Quando perguntados se consideram candidatos apoiados pelos líderes religiosos, 17% dos católicos, 26% dos evangélicos e 19% de outras religiões responderam afirmativamente. Entre outras perguntas, a pesquisa questionou se os entrevistados votariam em um presidenciável ateu. 33% disseram que talvez e 52% responderam de jeito nenhum. E a gente volta a conversar com o jornalista André Leite justamente sobre esse assunto agora, Leite. A matéria apresentou alguns resultados interessantes. Na sua visão, esse resultado te surpreende? Olha, eu diria que me surpreende positivamente, inclusive. Principalmente esse dado final ali, que fala que uma média ali, né, de 80% dos entrevistados dizem que não votam em alguém só por uma questão de proximidade religiosa, vamos chamar assim, né, identificação religiosa. Então, eu vou votar em fulano de tal porque o meu pastor falou para eu votar em fulano de tal porque ele é da mesma igreja que eu faço parte, né, a mesma fé, etc. E me surpreende positivamente porque não parece ser algo comum, pelo menos quando a gente conversa com muita gente, vê reações nas redes sociais, etc. E eu digo positivamente porque é natural que a gente vote em pessoas que a gente se identifica, né? Então, tanto é que a gente fala, né? Eu vou votar em alguém que me represente. Então, é natural que alguém que tenha uma mesma fé, professe uma mesma fé religiosa que você, tenha mais algo em comum com você do que alguém que não professa essa fé. Agora, eu acredito que alguém ter a mesma fé que você pode ser apenas um critério, deveria ser apenas um dos critérios para você avaliar na hora de escolher o seu candidato. Porque pode ser que tenha alguém que tenha a mesma fé que você, que não seja uma pessoa honesta, que não seja uma pessoa que tenha boas propostas, que não tenha, inclusive, uma bagagem para poder ser um representante do povo, né, um político, etc. Então, você não usar o critério da religião como o único critério é muito importante. Inclusive, eu diria que é primordial para que você, inclusive, não se decepcione. Porque eu acho que essa é uma das coisas mais comuns. Tem gente que está ouvindo a gente que já deve ter votado em alguém que é da mesma religião que a sua, só porque alguém falou assim, não, vota lá porque é um irmão da minha igreja, ou não, ele é evangélico, ou ele é... Enfim, e quando votou e viu notícias sobre essa pessoa na mídia, se decepcionou. Por quê? Porque não fez um estudo correto sobre quais eram as propostas dessa pessoa, quem é essa pessoa, qual é o histórico dessa pessoa, o currículo dela. E aí lá na frente se decepciona, porque questão religiosa
É um dos critérios, mas Não jamais pode ser deve um ser o fator único. decisivo, Não, jamais também, né? jamais, jamais. Agora, Leite, na sua visão, você acha que a religião colabora assim com a política ou seria até uma ligação perigosa? Bom, a gente tem que olhar isso de duas maneiras. Ela pode colaborar, a religião, quando existem princípios religiosos que buscam, de alguma maneira, ajudar a sociedade como um todo. Agora, é meio complicada essa minha frase, inclusive, porque um princípio religioso meu, ele não pode atrapalhar a crença de uma outra pessoa. E mesmo a minha não crença não pode atrapalhar no princípio religioso de uma outra pessoa. Então, a gente precisa sempre estar atento com a questão que envolve a liberdade religiosa. Sim. Enquanto a minha religião não busca, de alguma maneira, atrapalhar que você exerça a sua fé, está tudo certo.